Boa noite a todas e a todos. É um prazer encontrar vocês novamente, né, nesses nossos encontros com as culturas populares, pensando sempre a dinâmica, né, das culturas populares na sociedade contemporânea. Dessa vez, a nossa proposta, que tem por título Encruzilhadas, é pensar sobre as diferentes questões ou as múltiplas questões que permeiam, né, que perpassam alguns temas, né, e alguns fenômenos dentro do âmbito das culturas populares contemporâneas. Nesse nosso ciclo desse ano, de 2022, nós teremos 3 encontros. O primeiro encontro acontece nesse momento e vai tratar do tema tradições culturais e economia criativa. Esse nosso primeiro encontro está sobre, né, conta com a presença, né, do sociólogo Fernando Cruz. Fernando é professor visitante sênior na Universidade Federal do Pará, do campus de Abaiatetuba. Ele é doutor em Sociologia e pesquisador integrado no IDEMAIS, Instituto de Investigação em Design, Média e Cultura, em Portugal. Na sequência, para o mês de novembro, nós teremos como convidada a professora Simone Pereira de Sá, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no próximo encontro, então, ela vai tratar do tema As Guerras Culturais do Pop, fãs, vilanização e cancelamento de Carol Conká. Para o mês de dezembro, nossa convidada é a professora Joana Bahia, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e vai tratar do tema Iemanjá e o Bispo, controvérsias públicas entre católicos e religiosidades afro-brasileiras no espaço público carioca. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença do professor Fernando Cruz, e nesse momento eu vou passar a palavra para ele e iniciarmos esse nosso primeiro encontro, né, do grupo, promovido pelo Grupo de Estudos Culturas Populares da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Professor Fernando, passa a palavra então para o senhor. Obrigado. Boa noite. Eu quero começar por cumprimentar e agradecer o convite ao professor Luís Assunção, agradecer também ao Grupo de Estudos de Culturas Populares e agradecer a presença de todos, professores, discentes e demais participantes neste encontro. Passando ao tema, então, eu irei falar sobre tradições culturais e economia criativa. Pode passar. Começando então pela questão da definição ou pelo conceito de economia criativa. Vários autores colocam a questão da criatividade como o principal foco da economia criativa. Eu tenho uma percepção diferente, ou seja, uma percepção mais cultural, e então defino a economia criativa como toda a atividade económica que tem por objeto a cultura e compreendendo nesta a arte e o património, assim como aquelas que usam elementos culturais ou artísticos ou patrimoniais para gerar ou incrementar a renda do empreendimento criativo ou indústria criativa. No Brasil, há uma preferência pelo termo setor, ou pelo conceito de setor criativo, ou setores criativos. Na Europa, fala-se mais em indústria criativa ou indústria cultural e criativa. Então, toda a atividade cultural, patrimonial ou artística tem que ter como foco
como objetivo a criação de renda. Quando não há esse objetivo, quando é a arte pela arte, por exemplo, não falamos ou não podemos classificar como economia criativa. Pode passar. Então falamos que na economia criativa há uma triangulação. E triangulação entre a cultura, em sentido amplo, ou no sentido mais estrito, em cultura, arte e património. Há também a interface com a economia e com as novas tecnologias de comunicação e informação, as TICs. Então, essa triangulação tem em conta, então, as fases económicas da cultura, dessa produção cultural, dessa produção artística ou patrimonial. Então, falamos em fases como a concepção, a produção, distribuição e mercado. E as novas tecnologias podem e devem ser aplicadas a qualquer uma destas fases. É necessário cada vez mais adotar novas tecnologias, assim como uma percepção em termos económica ou de gestão em cada uma das fases. Se num passado recente ainda se usava muito a questão de se entregar cada uma dessas fases a especialistas, hoje em dia já se pensa mais na questão de desenvolver uma equipe que possa olhar essas fases. Então vemos, por exemplo, o escritor que concebe e que escreve um livro, literatura, um livro científico, um livro de poemas, a comparecer, por exemplo, em feiras do livro. E essas feiras do livro significa então que ele está a promover o livro. Ele já não entrega a uma editora, a uma livraria para fazerem não só a questão da produção dos livros, mas também, e o marketing, mas também ele próprio se envolve nessa apresentação, nessa questão do próprio mercado. Esta questão, podemos falar que no Brasil foi evidente com a criação da Secretaria da Economia Criativa em 2012. No entanto, dadas as convulsões dos últimos anos com a cultura e com o Ministério da Cultura, que se foi transformado numa secretaria no âmbito do turismo, do Ministério do Turismo, a própria economia criativa não desapareceu, mas perdeu algum protagonismo. No entanto, é uma questão que é importante, não só para as pessoas, os profissionais, sobretudo, que se envolvem nestas questões. Então, a questão do profissionalismo, a questão da criação de renda, a criação ou a comparticipação também para o produto interno bruto, não pode descurar a questão da cultura, arte ou património enquanto criação de renda. E isso tem sido apanágio de estudos desenvolvidos em conferências mundiais, por exemplo, ao abrigo da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, ou a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, a UNCTAD, ou ainda a WIPO, a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual. Há uma mensagem muito forte, não só quando se cita que o Reino Unido foi o primeiro a desenvolver, o Reino Unido ou a Austrália foram os primeiros a desenvolver esta questão, a colocar em prática a questão da economia criativa, é, no entanto, um tema mundial. É um tema que estas conferências ou estas organizações têm levado a cabo pelo mundo. Pode passar. Então está relacionado a questão da cultura e desenvolvimento. Se antes
por exemplo, as ruínas de uma cidade eram vistas como um empecilho, algo que teria que ser limpo, algo que teria que ser derrubado. Hoje em dia é visto como desenvolvimento. E desenvolvimento social, cultural e também desenvolvimento económico. Pode passar. Temos então aí uma tabela que compara em duas classificações, na UNCTAD e também no Ministério da Cultura, isto em 2012, a questão das expressões culturais tradicionais nas duas classificações. Então é algo bem visível que as indústrias criativas ou os setores criativos estão bem presentes, apesar de haver algumas diferenças entre as duas classificações. Quando se fala em tradição, então, a tradição propriamente não aparece, mas aparece como celebração, como artesanato, como festivais e outras culturas, não é? Culturas populares, culturas indígenas, etc. A todas elas perpassa essa questão da tradição e do tradicional. Pode passar. Passando agora à questão do património cultural, para chegarmos finalmente às tradições culturais. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados 95% dos museus e milhares de sítios históricos. Estamos a falar a partir de 1945, não é? Então, em pouco mais de 60 anos, temos 95% desses museus. Aumentou também a influência universalizadora da Unesco nesta promoção cultural e, de alguma forma, nesta patrimonialização da cultura. Vamos passar. A noção de legado universal limita a posse de património material a alguns, segundo a Isabel Tamason, enquanto as classes marginalizadas são excluídas desse direito de propriedade. Então, quando falamos em património material, esse património material é desapossado, é retirado, é expropriado dessas classes marginalizadas, classes sem rendimentos, elas perdem esse direito de propriedade. Mas, quando falamos em património cultural e material, este não é ou não foi expropriado da classe social que o produziu. E quando falamos, então, neste património imaterial, não é? A cultura tradicional e popular, como crenças, comidas, danças, expressões, músicas, etc., elas aparentemente continuam com essa classe que a cria, com essa classe social que a pratica no dia a dia ou que a pratica como tradição. Pode passar. No entanto, podemos questionar realmente esse controlo dessas classes ou da sociedade no geral, a sociedade civil, que vai alimentando, vai perpetuando esse passado, não é? Com a crescente, face à crescente apropriação ou direção por parte das autoridades civis. Então nós verificamos que as programações de eventos tidos como tradicionais, não é? Tradicionais, e isto tanto no cultural como no religioso, não é? Na minha percepção, o cultural envolve também o religioso, mas podemos perfeitamente separar, é cada vez mais programado por editais, é programado pelas prefeituras, pelos governos estaduais, sobretudo prefeituras, não é? Em Natal temos o caso do Carnaval Multicultural. E esse Carnaval Multicultural aparece então com uma programação, com editais, em que há um concurso para sabermos quem vai desfilar, para quem vai cantar, quem vai dançar, etc. Não é uma manifestação puramente popular, ou não é uma manifestação que parte da iniciativa popular. É uma
manifestação, sim, uma prática que é regulada, que tem horários para ser praticada, etc. Pode passar. Então, o património cultural pode ser definido como uma representação simbólica da cultura e, em particular, dos processos de seleção, negociação e delimitação dos significados. Está subjacente ao conceito de património cultural a forma como se manifesta a representação da cultura, através da promoção da conservação e revalorização dos elementos culturais. Cultura, como eu diziam professores de antropologia, os meus professores de antropologia, há entre a sociedade e a cultura, ou sociedade e cultura, são duas faces da mesma moeda. Isso significa que não há sociedade sem cultura, nem cultura sem sociedade. No entanto, não é possível, e pode passar, por favor, não é possível patrimonializarmos toda a cultura, não é? O património cultural é apenas uma parte bem pequena da cultura, e essa cultura, esse dinamismo cultural, a nossa cultura é dinâmica, então ela recebe sempre aportes, não é? Novas entradas e também saídas. O que é que significa essas entradas e saídas? Significa que nós vamos, de alguma forma, sendo aculturados ou aculturamos alguém, não é? Sempre que chega um estrangeiro, sempre que chega alguém de outra região do país, está a trazer novos elementos, novos hábitos culturais, por exemplo, gastronómicos, formas de vestir, modos de viver, etc. E assim que as pessoas também que chegam, não é, trazem tudo isso. Para além disso, também temos as redes sociais, a internet, que nos chega dentro de casa também novos modos de viver, não é? Uma cultura que nós vamos selecionando alguns elementos e vamos incorporando na cultura. Não há cultura estática e isso significa esse risco. Não há um risco de nós perdermos a nossa cultura. A cultura é isso mesmo, é essas transferências, esse diálogo com outras culturas ou mesmo entre subculturas, por exemplo, da mesma cidade. Uma cidade tem várias subculturas e isso tem que estar presente. Quando falamos em património cultural, estamos a falar então numa pequena parte em que nós selecionamos, decidimos preservar, queremos salvaguardar e patrimonializamos. Perdão. Então, essa questão de patrimonializar significa que tornamos isso estático, quase não há alterações, ou pode não haver alterações e há uma certa permanência no tempo. Pode passar. Falando agora sobre a questão da tradição, então, enquanto uma forma também que pode ser patrimonializada, no campo da sociologia, Edward Shields referiu-se à tradição como um padrão orientador, uma forma de conhecimento transmitida entre gerações, passível de algumas mutações. Outros investigadores preocuparam-se em defender a natureza unicamente simbólica da tradição pela impossibilidade de se tratar de algo contínuo e imutável. E para outro autor, como Del Upton, os adjetivos tradicional e moderno foram inventados pela modernidade. A tradição não existia e foi inventada para complementar a modernidade. Ou seja, no presente, hoje em dia, na atualidade, nós vivemos com a tradição e com a modernidade. E a tradição é algo que nos permite fazer uma ligação ao passado. Essa ligação pode ser real ou pode ser inventada, mas é algo que, quando é estabelecido, permanece no tempo. Pode passar. Então temos Hobsbawm, que define a tradição inventada. Entende-se um conjunto de práticas
normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas. Tais práticas de natureza ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre possível, tenta-se estabelecer continuidade com um passado histórico apropriado. Falar em tradição inventada não significa que estamos constantemente a alterar ou inventar tradições, mas em algum momento do passado foi criada essa tradição ou foi inventada essa tradição e ela permanece no tempo. Não é? Como um outro professor, eu escutei ele dizer, se não é assim, deveria ser. Não é? Em relação à nossa necessidade por tradições, à nossa necessidade de definir identidades culturais, etc. Há a necessidade de uma tradição. Se não é assim, deveria ser. Pode passar. Então, as tradições, não é? Podemos dizer que as tradições têm por objetivo e característica, inclusive as inventadas, que é a sua invariabilidade. O passado real ou forjado, a que elas se referem, impõem práticas fixas, normalmente formalizadas, tais como a repetição. Diferencia-se essas tradições do costume por essa dupla função de motor e volante. Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada ou resistência à inovação a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais, conforme o expresso na história. Pode passar. Então, como é que ficamos com a questão do conceito de tradição? É um conceito que me parece complexo. E é complexo porque há que ter em conta, no fundo, esta família de palavras, que não está esgotado, não esgota a temática, mas que eu pensei que tem muita relação, tem uma grande relação com a tradição. Num primeiro momento, a questão do local e do global. Local e global significa que a tradição aparece localmente, mas cada vez mais se globaliza. Não é? E quando colocamos essa tradição como património cultural da humanidade, estamos a colocar uma etiqueta de que esse património não é só local, mas também é global, é do mundo. Por outro lado, também se fala em ética e estética. Se essa tradição tem um sentido ético, em termos de um passado, atualmente essa tradição tem que possuir uma nova linguagem. E essa nova linguagem é uma linguagem estética. É uma linguagem que, para conseguir passar alguma essência, tem que ter essa nova linguagem. A tradição, então, como vimos também, faz essa ligação entre o passado e o presente. É vivido esse passado no presente, na atualidade. E esse passado pode ser realmente inventado ou não. É uma tradição que permite estabelecer uma continuidade nessa linha temporal. Por outro lado, é cultura. E cultura significa também que nos transmite ou que nos permite definir uma identidade. Há um sentido dessa tradição. A cultura podemos também distinguir do sagrado, essa tradição mais religiosa ou uma tradição mais de crenças, não é? Mais ligada à questão do ritual, mas também da memória, não é? Quer o sagrado, quer a identidade. É uma prática social. Não é? E sendo prática social, essa questão da repetição e da continuidade tem que ser alimentada no tempo. Pode passar.
Então, este aqui é um esquema, agora fazendo a ligação, muito breve, com a economia criativa. Temos as tradições, mas essas tradições têm também, envolvem negócios e envolve mercado, envolve economia. E esses grandes mercados ligados às tradições é o mercado do entretenimento e o mercado do turismo. Pode passar. Eu vou passar agora a 3 breves exemplos de tradição. O primeiro, eu vou começar com Córdoba, que está aí assinalado no mapa, que fica no sul da Espanha, na Andaluzia. Pode passar. E essa tradição são os pátios de Córdoba. Os pátios de Córdoba são património cultural da humanidade. Reparem que nas fotos nós temos um conjunto de vasos a enfeitar, a embelezar o interior de várias casas, que é o acesso do pátio. Não é? Isso foi criado em termos de tradição. Muitas casas têm estas flores, têm estes pequenos jardins nas paredes das casas, e isso virou não só património, mas também uma atração turística na cidade de Córdoba. E essa atração significa que no período próprio dos festejos relacionados com os pátios de Córdoba, há a organização de visitas a estes pátios. E estas visitas também, não só para o guia, mas também para os pátios que recebem os turistas e visitantes, gera rendimento. Vejam, aparentemente uma ideia bem simples, mas algo que permanece no tempo, algo que é cuidado, que tornou-se património cultural da humanidade e que é uma tradição. Pode passar. Agora passamos a uma localidade chamada Podense, que fica próximo de uma cidade chamada Macedo Cavaleiros, em Portugal. Tem as delimitações de Portugal e Espanha, fica no nordeste português, em Trás-os-Montes, da região de Trás-os-Montes. Pode passar. E estamos a falar de uma prática cultural carnavalesca, do carnaval, os caretos de Podense. Os caretos de Podense também são património cultural da humanidade. É uma celebração de poucos dias, na época do carnaval. Essencialmente são 2 dias, a terça de carnaval, mas também o domingo de carnaval. Só que, atualmente, para além dos apoios que eles conseguem reunir, o grupo consegue reunir da Prefeitura, que em Portugal chama-se Câmara Municipal, para além desses apoios, eles também participam em outras celebrações, em outros festivais, em desfiles de outras cidades, não só em Portugal, mas também em outros países. É bem típico, eles correm a um ritual de rapazes que atualmente também incorpora meninas e consiste então em correrem pelas ruas desta localidade, que não é cidade, Podense, correm na cidade, quando encontram alguma menina assim mais sozinha, praticamente sozinha ou afastado do grupo, ou dos grupos, eles agarram e fazem a moça saltar e com os chocalhos que têm na cintura, não é? Fazem o ruído e fazem a animação. Pode passar. O último exemplo fica na cidade do Porto, no noroeste português. É a segunda maior cidade de Portugal. Pode passar. E é uma tradição gastronómica, é uma tradição alimentar. As tripas à moda do Porto, que
muita gente, ou algumas pessoas do Brasil, não gostam muito da ideia porque é feito com a tripa do porco. Este prato é um prato típico da cidade, tem uma lenda por detrás. Quando Portugal, em 1415, aderiu às conquistas, sobretudo de praças e cidades africanas, a cidade do Porto apoiou e deu tudo o que tinha. E deu tudo o que tinha, apenas ficou com aquilo que ninguém queria, que eram as tripas de porco. Então esta lenda está na origem deste prato, um prato que não significa que as pessoas comam todos os dias, mas é um prato que é oferecido como típico, como tradicional da cidade portuense. Bem, eu acho que estou cumprindo o meu tempo, estas serão as principais referências e agradeço a todos a disponibilidade e a atenção que tiveram nesta comunicação. Professor Fernando, muitíssimo obrigado pela sua fala. Acho que nós acertamos, né, quando pensamos em abrir esse ciclo com essa sua comunicação sobre as tradições culturais e a economia criativa. Né? Que o ciclo, como eu falei na abertura, né, nós estamos chamando de encruzilhadas, né? Partindo sempre da compreensão de que a cultura é dinâmica, né? E claro, aí quando a gente fala que a cultura é dinâmica, a gente também está incluindo as culturas populares e, sobretudo, nas culturas populares contemporâneas, né? Então, exato, trazer de uma forma muito, além todo esse esquema que você apresenta, né, que ajuda a gente a ir acompanhando o seu raciocínio, né, mas também a reflexão, porque é isso que a gente está querendo nesse ciclo, né, é tentar pensar essa ideia da encruzilhada. Por que uma encruzilhada? Né? Porque você tem uma série de questões, você tem temas e fenômenos com uma série de questões que nem sempre essas questões são resolvidas de imediato. Né? Então, são questões que continuam, né? Porque tem muitas compreensões ou interpretações sobre elas, sobre esses problemas, sobre essas questões, né, na sociedade, mesmo na sociedade contemporânea. E eu quero, então, parabenizar, né, por sua fala. Né? Eu gostaria, então, de dizer às pessoas que estão assistindo, né, que podem levantar alguma questão aqui via o chat. Né? Se alguém tiver alguma questão, ou alguma pergunta, ou algum comentário, né, pode, então, encaminhar para nós, né, que nós fazemos a leitura da observação ou questão. Mas, Fernando, deixa eu aproveitar, porque sim, não tem nenhuma observação aqui, deixa eu aproveitar e acho que a gente não teria um dilema nesse meio caminho aí, né, da economia, da tradição cultural e a economia criativa, né? Porque parece que estamos aí em um campo de uma produção cultural, tipo de uma indústria cultural, né? Eu não diria massificação, mas assim, de uma indústria cultural mesmo, né? Portanto, aqueles produtos que vêm de comunidades tradicionais, né, que seguem um modelo já padronizado ao longo das suas experiências, né, teria que se adequar a um modelo mais de um outro tipo de estética, digamos assim, né? Talvez mais elaborado, né, para atender uma demanda da sociedade consumidora. Então,
não teria algum... Como pensar? Eu acho que eu estou querendo dizer que a gente tem... É uma questão isso, que a gente não resolve, mas precisamos pensar, né? A ideia também do nosso encontro é trazer essas questões, porque a gente compreende que elas precisam ser pensadas, né? Sim. Precisam ser refletidas, né? Mas então, como pensar, né, essa quebra ou esse risco do que é considerado como tradição? Em que medida ele se adequando a um modelo de uma sociedade consumidora, né? Portanto, você está aí num campo de uma sociedade capitalista, né? Como é que risco teria, né? Nesse processo de reinvenção, né? Até onde existiriam esses limites da reinvenção da cultura numa economia criativa? Ou teria esses limites ou não teria? É, Assim, é só para a sim. gente pensar um pouco mais, porque o que eu estou querendo dizer, Fernanda, é que eu penso que estamos diante de um campo realmente com muitas questões, né? Parece que não há uma unanimidade em relação. Deve ter os pontos positivos também da economia criativa na relação com a cultura, né? Mas eu estou pensando um outro caminho aí. Sim. O que você acha? Deixe-me tentar explicar um pouquinho, se calhar, melhor a questão. Há pouco eu disse, quando se trabalha com amor à arte, a arte pela arte, não se gera renda, não se gera lucro. Então, nós podemos viver a cultura popular, podemos viver a tradição sem esse intuito lucrativo, sem esse intuito de ganhar dinheiro. Então, esta proposta é sobretudo de cruzar as duas temáticas, as tradições culturais e a economia criativa. Então, quando temos as tradições nessa perspectiva da economia criativa, temos que pensar que vamos gerar renda. E gerar renda, todos os profissionais que participam, por exemplo, no Carnaval, não é? Eles querem, porque exercem essa profissão, eles querem ter renda, querem ter lucro, eles querem ter um salário, um rendimento. Mas há pessoas que vão participar no Carnaval e que, por exemplo, quem participa como pipoca, não é, nem está a pagar, em princípio não está a pagar, não está a contribuir para essa indústria, se podemos falar assim. No Uhum. entanto, nós também temos, e isso é visto pelas próprias, pela UNCTAD, pelo IPA, etc., elas veem a questão da informalidade. Então, há muitos negócios informais que vivem a partir destas celebrações, destas tradições, para gerar algum dinheiro. Não é? Quando, por exemplo, entramos em um restaurante considerado um restaurante nordestino e ele está tematizado, quando ele tem alguns elementos do Nordeste, nós não estamos a pagar essa tradição, nós não estamos a pagar essa tematização do Nordeste, mas está de alguma forma a ajudar a consumir. Ou seja, nós vamos pagar um valor e, por vezes, essas opções entre um restaurante de arquitetura, se quisermos, moderna, sem qualquer temática, vamos chamar assim, com outro que tenha uma arquitetura ou que tenha música, não é? Música, um forró, um sertanejo, etc., que também podemos considerar tradicionais, eles vão ajudar nessa decisão de qual o restaurante, qual o bar que vão ocupar. Então, esta proposta é esse cruzamento, não é? Se tivéssemos aquelas três esferas, a economia criativa não cobre as tradições culturais, é apenas uma pequena parte. É a parte que, de alguma forma, alguém vai criar renda a partir disso, dessas tradições. Sendo que há pessoas que participam no carnaval, que cantam, etc., sem ter esse intuito lucrativo ou de renda.
Fernando, muito obrigado, Fernando. Eu acho que complementou, esclareceu mais a sua fala, né? Olha, eu vou ler aqui, exatamente, é Jéssica, né? Jéssica Sena, inicialmente ela perguntou se existe uma definição do que é economia criativa. Jéssica, o professor falou já assim no início da apresentação dele, né? Mas ela faz então, ela complementa, né? E faz assim: e se pensarmos em uma atividade econômica que produz, cria, né, entrega serviços ou produz, entrega serviços ou produtos, etc., cria uma forma de economia criativa. Essa frase, ela fez essa frase que está Sim, sim. aparecendo aí, né? Então, assim, a economia criativa tem que ter por objeto algo cultural, não é? E ter sempre essa perspectiva de criação de renda. Mas existem outras atividades que não podem ser classificadas como culturais, como patrimoniais ou como artísticas, mas que fazem a associação de elementos culturais, patrimoniais ou artísticos. Então, nesse sentido, estamos a falar de economia criativa. Não é? Não que seja puramente uma renda criada com a cultura, mas vive também dessa associação ao cultural. Não é? Quando eu conheço a Jéssica, a minha aluna, então, de Abaetetuba, então, se nós tivermos uma camiseta que diga I love Abaetetuba, está, de alguma forma, a transformar uma camiseta, um produto têxtil, em algo cultural. Então, podemos falar de economia criativa, sim. Assim como o restaurante que tem música local, também é uma atividade de economia criativa. Não puramente cultural, mas há uma associação desse elemento que transforma em economia criativa. Fernando, me diga uma coisa. Tem uma outra pergunta agora, da Graça Cavalcante, né? Professora Graça Cavalcante, ela pergunta o seguinte: como seria feita a sobrevivência dos artistas? Pois, nós temos uma política, uma dependência, se quiserem, dos editais. Não é? Editais municipais, editais nacionais. E essa dependência, não é, contribui para, de alguma forma, esses profissionais terem renda. Mas na política da economia criativa, que podemos dizer que é uma política, se quisermos, neoliberal, é a questão do empreendedorismo. As pessoas têm que ser empreendedoras. Por isso é que têm que estar implicadas naquelas 4 fases do ciclo económico. Ou então terem uma equipe, um grupo que permita trabalhar essas 4 fases. Então, esse empreendedorismo significa que elas, de alguma forma, têm que oferecer a outras empresas, instituições, pessoas, associações, etc., esse seu trabalho cultural para receber uma renda e não estar dependente apenas dos editais. Não significa que se tenha que terminar com os editais, mas a questão da política é que, por vezes, nós podemos ir além, sermos mais empreendedores, não é? Procurarmos soluções para desenvolvermos a nossa atividade cultural. E um exemplo, por exemplo, é a questão do teatro. Não é? O teatro muitas vezes sai das salas de espetáculo e vai às escolas, vai aos hospitais, há teatro de rua, etc., que não são os locais próprios, adequados, mas não deixa de ser uma forma de desenvolver essa atividade cultural e de criar renda. Fernando, por enquanto não tem nenhuma outra pergunta aqui, mas deixa eu aproveitar.
nós conhecemos, sabemos de sua trajetória como pesquisador, né? Já faz um tempo que você pesquisa esse campo da economia criativa, né? E da relação das culturas com a economia criativa. E eu posso pedir ou assim sugerir se era possível você falar alguma das suas pesquisas aqui em Natal, né? Eu sei que você fez pesquisa aqui em Natal, né? E pesquisas muito interessantes, né? Você poderia falar alguma coisa? Eu, enquanto estive em Natal e enquanto fui professor aí na UFRN, eu desenvolvi não só pesquisas, como, por exemplo, na música, nos quadrinhos, no teatro, nos museus, mas também orientei vários trabalhos, não só na pós-graduação, mas também em TCCs. E em TCC nós atingimos umas 4 dezenas de trabalhos muito interessantes e com perspectivas diferentes, não é? Exploramos bem a temática, então é um acervo que está espero que esteja na base da graduação, não é? A base bibliográfica da graduação. Mas existem vários trabalhos e muitos deles que estão disponíveis online, não é? Se não institucionalmente, pelo menos no meu repositório pessoal, eu tenho colocado os trabalhos. Mas as temáticas foram essas, essencialmente. A questão dos museus, a questão da música, a questão do teatro e dos quadrinhos também. Obrigado, Fernando. Fernando, me diga mais uma coisa. Você acha que E o a economia carnaval. criativa... Hein? E o carnaval também. Sobre o carnaval também Sim, o escrevi, sim. carnaval, eu sei exatamente. O trabalho bem intensivo que você fez, né? Tanto de pesquisa como de publicação. Né? Tem um lastro grande, né, Fernando? Você está sendo muito humilde aí, não querer detalhar muito, mas a gente sabe que você andou fazendo muitas pesquisas aqui em Natal. Mas deixa eu retomar o que eu estava falando para você, ia perguntar para você. Você acha que a economia criativa é o caminho mesmo, assim, digamos assim, como que não existisse nenhuma outra possibilidade mais para as culturas populares? Você acha que esse é um caminho mesmo, é a saída? Né? Porque a gente sabe que o campo das culturas populares, né, é um campo que é também carente do acesso à questão dos editais, né, acesso aos recursos, seja os recursos públicos via editais, ou seja, acessar mesmo o mercado da cultura. Né? Então, Sim. Que acaba sendo, a gente sabe também que acaba sendo o interesse dos brincantes. Né? Eles querem participar, eles querem também ter uma renda a partir dessas suas atividades. Bom, diante desse cenário que é complexo, né? Você acha que essa é a saída para os grupos? Para os Eu grupos diria, das eu, culturas eu diria, eu populares? diria que não é a única saída, mas que é uma possível saída. Isso significa, por exemplo, pensando em paralelo, a questão do Festival Literário de Natal ou de Pipa, da Praia de Pipa. Esse festival literário não é só a venda do livro. Então, para além da venda do livro, nós podemos falar em conferências, nós podemos falar em shows, música, nós podemos falar em marketing, podemos falar na cobertura televisiva, rádio, podemos falar em merchandising, próprio merchandising, a associação com os restaurantes, com os bares, com os hotéis. Então, há toda uma economia gerada a partir dessa ideia do livro. Nós podemos também, a partir das tradições culturais, nós pensarmos em outras temáticas.
Porque quem vai, por exemplo, a questão dos eventos, quem vai a um evento não significa que goste de todas as canções do grupo, de todas as músicas, mas há uma música que gosta, há uma dança que gosta, há, se for um evento com várias atividades, há sempre alguma coisa que diga, que vá de encontro aos interesses e aos gostos de cada um. Não é? Pensando, por exemplo, numa questão familiar, uma questão de grupo. A questão da economia criativa, então, é oferecer várias atividades a partir dessa, por exemplo, da tradição cultural, mas criar merchandising, por exemplo, associar a outras atividades culturais, artísticas, patrimoniais, etc. Acho que é uma solução. Oferecendo só a questão das tradições, assim como qualquer outro setor cultural, empobrece no sentido da atração, de atrair possíveis interessados. Quando se associa a outras atividades, então está mais rico, tem mais pessoas, dá-se a conhecer, não é? Em alguns casos dá-se a conhecer, então acho que pode ser muito mais rico essa questão. Mas não penso que seja, não vejo que seja a única saída para as tradições culturais, mas é uma saída porque estamos a falar também em pessoas que praticam essas tradições e querem de alguma forma ganhar renda, ter uma renda, não é? Ter a sua atividade profissional e não apenas cantar, por exemplo, ou dançar nos tempos livres, não é? E ter outra atividade no seu dia a dia, no seu cotidiano e ter sempre isso como apenas uma forma de lazer, uma forma de ócio, não é? Uma atividade familiar, por exemplo. Você, com a sua fala, você me fez lembrar alguns trabalhos que foram feitos, foram desenvolvidos aqui no grupo de estudos ligado à pós-graduação, e que foram as pesquisas feitas com o teatro de bonecos, que é uma chamada brincadeira, né, que se manuseia um boneco, né, confeccionado em formato de boneco, que é colocado na mão e se brinca uma espécie de... Brinca um teatro, né? Com diálogos, com todo o processo de comunicação, de performance. E isso que inclusive, é uma tradição, né? Não é algo do mundo contemporâneo, mas é algo da tradição que chega ao mundo contemporâneo e que vai se adequando né, a esse... ao processo de viver nesse mundo contemporâneo, né? E esses chamados brincantes, né? Eles vão, né? Eles fazem todo um percurso, né? para brincar, né? Brincar o seu teatro nas regiões em que moram e eles recebem, né? Uma espécie de venda, né? do teatro, né? Então eles cobram pelo espetáculo, como qualquer espetáculo, né? Em que se coloca para o público, né? Então é muito interessante porque que mesmo existindo, né, sendo permeado pela renda, né, do espetáculo, né, toda a ideia da tradição. Mas e é mais interessante porque a tradição é mantida e ela é um pouco reinventada, né? Ela vai sendo também, ela se transforma nessa sua reinvenção permanente, sem perder a tradição, né? E está na sociedade contemporânea, na sociedade de mercado, né? Fazendo o seu espetáculo nos sítios, nas cidades do interior, nas escolas, enfim, nos meios de comunicações, né? Onde for possível fazer brincadeira, né? Você vê. Fernando, e me diga, nessa sua nova experiência como professor visitante na Universidade do Pará, né?
que você tem pensado em termos de pesquisa? Como é que você está, né, esse seu viés de pesquisa, como é que esse olho está, né, tá observando, né, a região amazônica e o Pará mais especificamente? Sim. Aqui, esta minha experiência está mais ligada à minha costela de antropólogo. Eu sou graduado em antropologia, tenho doutorado em sociologia, mas a graduação em antropologia. Então aqui está muito mais direcionado para as questões identitárias, mas também as questões de cultura e de património cultural. Então, as minhas pesquisas também estão relacionadas com a questão do património cultural. Assim, imediatamente, nos tempos próximos, vai ser sobre a gastronomia paraense, não só provar, mas também estudar intelectualmente a questão. Mas também já estão com orientação de trabalhos, orientação na pós-graduação, já tenho 4 orientandos, e então vamos desenvolver trabalho, um deles, por exemplo, ou 2 deles, relacionado com a cultura indígena, aqui no Pará. Tem outro, mais a questão do desenvolvimento da cidade, também tem essa questão das cidades locais, a questão de como elas se transformaram a partir da atuação de instituições, e tenho mais um trabalho que, sim, também tem a ver com a cidade e com a questão da presença do campus de Abaetetuba na cidade, não é? Essa questão de como dinamiza ou não a cidade. Então, serão 4 trabalhos que permitem explorar, assim como as disciplinas que eu estou dando, as questões sobretudo identitárias e de cidade também, a questão da memória, as narrativas. Então vai ser, nos próximos tempos, vai ser mais focado nisso, não tanto na economia criativa. A economia criativa ocupou-me durante um bom período, mas isso também me alicia, que é passar a outras temáticas, desenvolver e depois mais tarde, quem sabe, fazer essa relação, como estamos fazendo hoje, sobre temáticas aparentemente diversas. Maravilha, Fernando. Eu acho que você tem um leque de coisas aí para trabalhar, né, e por muito tempo, viu? Muito tempo aí vai ser possível, né, dar conta desse campo. Olha, a gente tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui que eu não estou conseguindo. Ela pergunta se você trabalha em museus e quais os museus que o senhor trabalha com os seus projetos. Ela quer saber se você tem algum trabalho relacionado a museus e quais são esses museus. Eu, em termos de pesquisa, quando estive em Natal, eu tenho algum trabalho que abarca os museus potiguares, os museus de Natal. Assim, aprofundei mais a questão do Museu Câmara Cascudo e do Museu do Brinquedo Popular, também, que é do IFRN. Foram esses 2 museus, tenho alguns trabalhos sobre isso, sim. Em que aí faço, sim, a associação, não só dos museus, mas também essa associação com a economia criativa. Fernando, não parece que não temos mais nenhuma pergunta aqui, né? Então eu não sei, eu deixaria então para você, se você perguntaria para você se você gostaria de falar mais algum ponto aí que você queira falar sobre suas experiências, sobre o tema, enfim, você pode ficar à vontade. Obrigado. Não, eu agradeço a oportunidade para apresentar
um pouco das minhas pesquisas, mas também essa questão de associarmos sempre também ao novo, não é? Termos novas associações, no caso presente, pensar a questão das tradições, mas assim, é um tema que realmente instiga, que não termina aqui no final desta nossa conversa, mas que vai dar, de alguma forma vamos dar continuidade, porque a reflexão continua. De qualquer forma, eu estou disponível pelo meu e-mail, o e-mail é público, a qualquer questão que possa surgir mais tarde ou qualquer contacto que estejam à vontade. E muito obrigado, professor, pela oportunidade e pelo convite. Eu gostaria, Fernando, de informar, não é, para quem está nos assistindo nesse momento e também para quem vai ver o vídeo depois, essa nossa conversa ela vai estar gravada, ela está sendo gravada no canal do YouTube, é um canal do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, PPGás, UFRN, esse é o caminho de acesso, e vai ficar disponível ao público, né? E eu gostaríamos de lembrar, né, que no dia 17, né, 17 de novembro, nesse mesmo horário, às 19 horas, né, vamos ter o encontro com a professora Simone Pereira de Sá, que é da UFRJ, e que vai trazer o tema sobre as guerras culturais do pop, fãs, vilanização e cancelamento de Carol Conká. Então, esperamos contar com a presença de todas e todos, né? E, mais uma vez, né, eu quero agradecer, né, ao professor Fernando, né, pela disponibilidade, por ter concordado em participar desse ciclo 2022 dos encontros com as culturas populares. E só temos a agradecer, Fernando. Da mesma forma, eu quero agradecer também ao apoio de Felipe Nunes, que é aluno do programa de pós-graduação em Antropologia Social, aqui da UFRN, que está nos ajudando com a parte técnica, né, para fazer funcionar esse nosso encontro. Então, tenham todas e todos uma boa noite. Mais uma vez agradecemos a presença e nos encontraremos no próximo dia 17 de novembro, nesse mesmo horário, às 19 horas em ponto. Boa noite. Muito obrigado. Gente. Boa noite. Sim.